Oi, gente, bom dia! Hoje, mais um dia de live. Hoje vamos falar sobre storytelling, a arte de contar histórias através de textos, vídeos e fotos. Tema bem legal, né, gente? Bem importante. Inclusive, já fazia um tempinho que eu tava para trazer essa live aqui e hoje finalmente rolou. Mas antes de irmos ao que de fato interessa, só um recadinho, gente. Para quem quer ser modelo oficial da NASH, as inscrições estão abertas. Nós abrimos na sexta-feira agora, na última, né? E vamos fechar provavelmente na próxima sexta dessa semana. Então, esses são os últimos dias de inscrições abertas, então aproveitem, tá? O link tá ali na bio, o link tá nos stories, ou então me chamem na DM. Para quem não sabe como funciona a NASH é uma agência para modelos alternativas que produzem e vendem conteúdo online. Nesse momento, nós só aceitamos mulheres e mulheres trans também. Então, se tem, por exemplo, casal, a mulher pode entrar para fazer parte da NASH e assim vocês aplicarem no conteúdo de vocês. Tá, gente? Para homem, nesse momento ainda não estamos abertos. Eu já até fiz um teste aqui de abrir para NASH Boys. Mas, enfim, não teve tanta procura, então a gente precisa de um número mínimo, né, para que faça sentido, até a troca de divulgação. Então, por esse motivo, no momento, somente para mulheres e mulheres trans. O que mais? Para quem entra na agência, vocês têm acesso a toda a nossa estrutura. Então, os nossos cursos, programa de mentorias, grupos de troca de divulgação, grupo de networking. Vocês podem participar de todos os eventos que rolam aqui na agência, enfim. Então, para quem tem interesse em ser uma Nasty Girl oficial, clica no link da bio e se inscreva, ou então clique nos stories, que tem os links ali também, ou qualquer dúvida, envie uma DM que eu converso com vocês, combinado? Agora, gente, vamos ao que interessa. Quem aqui sabe o que é storytelling? Ou sabe ou já aplica? Tem alguém que já está aplicando storytelling no trabalho? Já está aplicando storytelling para vender? Me contem. É um tema novo, né, gente? Eu tenho escutado falar bastante sobre storytelling, acho que desde o ano passado. Então é um tema bem novo no nosso mercado. E como eu disse no início da live, se dão conta que estão fazendo isso. Então, às vezes, é só ali alguns ajustes para a gente usar, né, o storytelling para de fato vender. Oi, Lua! Bom dia! Tudo bem? Oi, Bela! Oi, Letícia! Bom dia, meninas! Não sabe, Lua, o que é storytelling? Mais alguém? Storytelling, gente, é a arte que você usa para contar histórias através de textos, através de fotos, através de vídeos. Por isso que é muito bom a gente aplicar isso no nosso trabalho, porque é literalmente o que a gente vende, né? Nós estamos ali vendendo fotos, estamos vendendo vídeo. Obviamente, algumas têm mais como foco a fotografia, outras têm mais como foco vídeo, mas independente disso, é através da fotografia, do vídeo e texto também, né? Para quem curte mais escrever do que gravar vídeo e tirar foto, é uma forma de vender também. Então, é uma forma de nós nos comunicarmos com a nossa audiência, usando o storytelling. Gente, é muito, muito, muito legal. Ouvi falar através de você, mas não sei exatamente. É um tema muito novo. Eu lembro, assim, de começar, eu acho que ouvi falar nisso, sei lá, no ano passado, ano retrasado. E do ano passado pra cá que ficou bem em alta, né? Mais pessoas falando sobre isso. E o engraçado, gente, é que às vezes a gente já até usa, né? Já estou usando já o storytelling, eu já conto histórias através das minhas fotos, através dos meus vídeos, mas você nem se dá conta, né, que tem um termo que é o storytelling e de repente já está usando. Então hoje, nós vamos aqui, gente, eu tô, obviamente, como, né, nós conversamos, nós falamos para modelos e criadoras, eu sempre vou usar os exemplos e vou levar por esse caminho, mas o storytelling, ele pode ser aplicado em qualquer situação, em qualquer profissão, qualquer trabalho, tá? Então aqui, obviamente, eu falo mais direcionado, né, para modelos e para criadoras, mas independente do que vocês trabalham, enfim, tá, o estilo de trabalho que vocês têm, vocês conseguem e devem aplicar o storytelling. Então aqui eu vou explicar para vocês, pra gente começar, inclusive, gente, anotem, tá? Não sei se vocês já estão aí com um caderninho, papel, já anotem num bloco de notas que isso aqui é o que vocês vão sempre seguir para fazer um storytelling, tá? Então assim, antes de tudo, né, já está entendido o que é um storytelling. Então, storytelling é a arte de contar histórias através de foto, através de vídeo e através de texto, certo? Primeira coisa a saber. Agora,
Segunda coisa que nós precisamos pensar é na estrutura. Então, assim, legal, eu vou contar uma história, deixa eu só arrastar meu bloquinho para cá. Eu vou contar uma história e essa história, ela precisa ter uma estrutura. Eu não posso chegar aqui e contar uma história, tudo, eu comecei lá no final, enfim, de uma forma bagunçada que a pessoa não consiga entender o que você quer transmitir com o que você está falando. No nosso caso, é mais direcionado à venda, né? Então, vou fazer mais pensando nesse direcionamento, mas como eu disse, vocês conseguem aplicar isso em qualquer situação, tá? Agora que sabemos o que é o storytelling, é importante também a gente pensar na estrutura. Então, como deve ser essa estrutura? Toda história, gente, ela deve ser dividida em 3 partes, tá? Anotem, isso que é bem importante, vocês vão usar essa mesma estrutura em absolutamente tudo. Então, deixem anotadinho para vocês sempre terem essa colinha para ir seguindo, tá? Então, a primeira coisa, toda história, ela precisa ter uma estrutura. E é muito bom isso também, porque vai fazer, pelo menos me ajudou muito, hoje eu já faço o storytelling de uma forma mais, assim, natural, mais automática, mas quando eu comecei a fazer storytelling, eu tinha que ficar vendo, então, ok, eu preciso seguir esse passo a passo. Isso me ajudava. Hoje eu já faço, né, de forma mais natural, mas quando eu comecei, eu tinha que ficar pensando um pouco, assim, tentando imaginar. Então, legal, essa aqui vai ser eu quero vender esse produto. Então, aqui tá a história que está vinculada a esse produto. Ok, eu preciso contar essa história, por onde que eu começo? Então, antes de eu aprender de fato como funcionava o storytelling, eu ficava perdida nisso. Eu sabia que eu tinha uma mensagem para passar, né? Eu queria ali divulgar o meu trabalho, mas eu não sabia assim, mas em que ordem que eu faço isso? Então, essa estrutura que eu vou passar para vocês agora foi uma coisa que me ajudou demais. Por isso que eu estou falando, anotem para você sempre pegar e ter essa colinha para vocês seguirem essa lógica também, tá? Então, assim, toda história, gente, ela precisa ter 3 partes, tá? Dá pra gente dividir em 3 partes. Então, a primeira é o contexto. O contexto é a história. Então, qual que é a ideia disso aqui? O que aconteceu? O porquê que eu quero contar essa história? Qual que é o objetivo disso, tá? Então, a primeira coisa nós precisamos ter um contexto, né? Então, por exemplo, eu como modelo, como criadora de conteúdo, eu vou vender um ensaio, tá? Eu quero vender um ensaio. Legal, eu já tenho aqui um contexto. É de um ensaio que eu fiz, que eu vou vender em X lugar, numa plataforma, ou vou vincular alguma mídia. Ok, temos aqui o contexto, né, que é esse ensaio. E aqui, gente, eu tô falando muito por cima. Obviamente, todo ensaio ele vai ter uma história, né? Com exceção de fotos que a gente faz em casa, que pode ser uma coisa assim, acabei de sair do banho, peguei meu celular aqui, fiz umas fotos para postar ali no meu OnlyFans, por exemplo. Ok, isso pode ser feito, mas quando nós pensamos num ensaio mais bem elaborado, mais bem estruturado, é muito importante que a gente tenha um conceito, né? Que tenha ali um início, meio e fim. Então, legal. Qual que é a história do meu ensaio? Onde que se passa essa história? Então, é muito importante a gente pensar nisso também, tá? Quando a gente pensa no contexto, é muito importante que a gente pense também, anotem também, tá? Quando que isso aconteceu? É legal que tenha uma data. Onde que aconteceu isso também? Então, quando que foi esse ensaio? Onde que foi esse ensaio? Com quem? Se tiver quem, né? Pessoas para você envolver, com quem foi esse ensaio? Então, quando vocês pensam no conceito, né, na ideia ali, no contexto que vocês vão passar para a pessoa, você tem que já ter a história inteira em mente, tá? Não é assim, agora que eu vou inventar uma história. Não é inventar, é a tua história. Você só vai passar isso de forma mais clara para as pessoas, certo? Oi, Anne, bom dia! Então, primeira coisa, contexto, tá, gente? Esse é o nosso primeiro pilar. Lembrando que vamos dividir aqui em 3 partes para fazer o nosso storytelling, tá? O primeiro é o contexto. A pessoa tem que entender ali o que está acontecendo, o contexto disso. O segundo, gente, nosso segundo pilar, a segunda coisa que toda história tem que ter é um desafio. Um desafio, um obstáculo, alguma coisa que deu errado no meio do caminho, alguma dificuldade. Vocês já ouviram falar na história do herói? É bem comum. Alguém já ouviu falar, gente, na história do herói? Aqui, quando a gente pensa no nosso segundo pilar, né, que é o desafio, aqui dá para perfeitamente se encaixar a história do herói. Não sei se vocês sabem, gente, mas a história do herói, ela tem em absolutamente tudo. Então, se você vai pegar uma série para você ver, um filme para você ver, ela tem a história do herói lá. Jornada do herói, né, que chama a história.
Mesma coisa, entenderam, né, gente? Jornada do herói. Então, se você assiste uma série, tem a jornada do herói. Se você assistir um filme, tem a jornada do herói. Se você vai assistir uma palestra sobre pessoas que superaram alguma coisa, ou que são empreendedores, ou enfim, tem a jornada do herói. O que é a jornada do herói? É basicamente o clichê de filme, sabe? Que a pessoa se fode lá o filme inteiro, e daí tem, enfim, acontece um monte de coisa, um monte de desafio, um monte de coisa no meio do caminho, e daí quando chega no final ele dá a volta por cima, e daí a história tem uma moral. Todo mundo tá familiarizado com isso, né, gente? Todo filme, toda série, toda novela, tudo tem essa jornada do herói. Então aqui, o desafio é basicamente isso. É você ter ali alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, porque de fato acontece, né? As coisas não são um mar de rosas o tempo todo. A gente tem obstáculos no meio do caminho, nós temos desafios no meio do caminho. Isso é totalmente normal. Só que o que a gente vê como uma coisa assim... eu estou com vergonha de dizer que eu tive esse problema, ou qualquer coisa, o que a gente vê como uma fraqueza, na verdade é uma coisa que vai ajudar. Por quê? Quando nós chegamos no meio, né, que primeiro é o conceito, o segundo passo é você ter ali alguma complicação, algum desafio no meio do caminho, quando você expõe isso da forma correta, quando você coloca isso na tua história, isso não é motivo para vergonha, por exemplo. Isso vai fazer com que outras pessoas se identifiquem com a gente mesmo. Então, eu já contei várias vezes, inclusive aqui em mentorias minhas, as coisas que aconteceram comigo durante o ensaio. Todo ensaio, gente, eu não sei o que acontece, todo ensaio que eu fiz na minha vida aconteceu alguma merda. Todo. Ou eu caí, ou enfim, sempre aconteceu alguma coisa. E hoje eu conto isso dando risada. No momento, né, quando aconteceu as coisas, não achei tão engraçado assim, mas hoje eu conto isso dando risada. Então, assim, quando eu conto que alguma coisa de errado aconteceu, por exemplo, quando eu me tornei SG oficial, no set que eu fiz, deu tudo errado, tudo. Eu tinha... feito toda a história, né, pensado na minha roupa, no lugar lá do ambiente que eu ia fazer a foto, deu tudo errado. Eu cheguei lá, tinha tido uma festa, onde eu fui fazer a locação um dia antes, e tava tudo bagunçado, cheio de caixa, de garrafa, então já não deu pra eu usar. A roupa que eu tinha levado combinava com aquele ambiente, daí eu tive que emprestar de última hora um body de uma amiga, que, enfim, ficou bonito, mas assim, não tinha muito a ver comigo. No dia do ensaio eu caí pela dona, assim, em cima de umas pedras, caí. Então, assim, olha quanta coisa errada aconteceu. E foi justamente... mais uma coisa, eu tive um corte químico no meu cabelo, eu tava me sentindo, assim, horrível, que o meu cabelo tinha tido um corte químico, e daí eu não tive nem, assim, sei lá, gente, o que deu na minha cabeça, que eu nem pensei, vou botar uma peruca, né, uma lace, alguma coisa. Enfim, fui com o cabelo tudo picoteado fazer. E aí, o que acontece? Ao invés de eu ficar com vergonha de contar isso, né, nossa, gente, no meu ensaio do SG, que eu virei SG oficial, nossa, eu caí no meio do ensaio, a minha roupa, eu não tava me sentindo bem, meu cabelo tava feio, não era o ambiente, nossa, deu tudo errado. Ao invés de eu ter vergonha de contar isso, eu tenho que contar isso, porque além de fazer parte da minha história, eu tô mostrando para as pessoas que gostam de mim, me acompanham e de repente querem fazer a mesma coisa que eu faço, né, que no caso é trabalhar como multimodel, vender foto e tudo mais, ver que sim, que perrengues acontecem e ainda assim deu certo, ainda assim eu virei oficial com esse set, inclusive. Então, quando nós colocamos aqui o desafio, quando nós trazemos isso para nossa história, nós estamos mostrando a vulnerabilidade. Isso é muito bom, porque quem tá vendo se conecta, pensa, que legal, é gente como a gente, que legal. Tipo, não que legal, né, que a pessoa se fudeu também, mas assim, tá tudo bem, sabe? Acontece uma coisa ali no meio do caminho e faz parte, sabe? Então, assim, essa parte do desafio é muito importante que vocês incluam na história de vocês também, tá? Essa é a segunda parte, tá, gente? Primeiro, contexto, né? Você tem que ter ali um contexto, tem que ter uma história. E o segundo, um desafio, certo? Deixa eu só ver o que vocês estão falando antes de ir pro terceiro. Oi, Ana, bom dia. Oi, Sabatic, não sei se estou falando o teu nome certo. Ai, que bom que você chegou a tempo. Comecei faz uns minutinhos só. Vou deixar salva, tá, gente, essa live pra quem quiser ver o comecinho. Não vou repetir tudo de volta, que é bastante coisa, senão a gente vai se atrasar muito aqui, tá bom? Oi, Lana. Preciso aprender a observar esses momentos. Sim. E assim, Su, é um exercício, tá? Porque eu lembro quando eu comecei a estudar storytelling no ano passado,
Para mim não era tão claro como eu estou falando aqui para vocês. Então eu literalmente tive que ficar com uma colinha ali pensando, ok, eu tenho essa história, como que foi? E daí eu relembrava a minha história inteira. E assim, é muito incrível que toda história, gente, todo momento da vida a gente vai ter isso. Todo. Isso acontece com qualquer pessoa. Oi, Bunny! Ai, tomara que eu não esqueça. Eu tava doida pra conseguir acompanhar uma live sua. Ai, que bom que você conseguiu vir. Essa semana eu estou todos os dias aqui às 11 horas, todas as lives com temas. Inclusive, gente, na quinta-feira, hoje é terça, né? Depois de amanhã nós vamos ter uma live especial com uma convidada, a doutora Maiara. Não sei se vocês conhecem a doutora Maiara Cabral. Ela é uma doutora e ela fala sobre estética feminina e cirurgia íntima. Eu vi que tem muita gente do nosso rolê, muitos modelos fazendo, né, cirurgia íntima, e achei bem interessante chamar ela aqui para esclarecer as dúvidas sobre isso e tudo mais. Então venham participar, tá, gente? Quinta-feira às 11. Voltando. Então, assim, gente, muito importante vocês sempre visualizarem a história que vocês querem contar do início ao fim. Tá? Não vão ali imaginando e escrevendo no meio do caminho, tá? Tenta visualizar ela de uma forma geral, tá bom? Que isso vai facilitar, vai deixar mais fácil para vocês passarem isso para um papel depois, tá? Gente, antes de eu falar a terceira parte da estrutura, né, para vocês montarem um storytelling, só um recadinho rapidinho. Para quem tá chegando agora, essa semana nós estamos com as inscrições abertas da agência. Nós abrimos poucas vezes por ano. Então, para quem quer ser modelo oficial da Nast, quem quer ser uma Nast Girl, aproveita enquanto as inscrições estão abertas. Tá, gente? Clique no link da bio, que o link de inscrição tá ali. O link tá nos stories também, ou então envie uma DM, caso tenha alguma dúvida que eu ajudo vocês, tá bom? Mas quem quer ser Nast Girl, aproveita, corre, que essa é a última semana de inscrições abertas, certo? Agora, gente, qual que é a terceira parte? Então, a primeira você tem que ter ali um conceito, né? A pessoa tem que ter um contexto do que está acontecendo, sobre o que é, tá? Então, contexto é muito importante. A segunda, um desafio. Então, a pessoa tem que ter ali um desafio, um obstáculo, alguma coisa que deu errado, que foi difícil para ela e que ela superou isso. E o terceiro é a conclusão. Então, no terceiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler, então você conclui ali a história. Pode ser fazendo uma pergunta. Nossa, tá tudo certinho aqui, gente. Minha internet, meu sinal, voltou. Obrigada, Dara. Obrigada, Su. O bom é que eu vejo que trava, eu paro, né, gente? Daí vocês não perdem nada. Obrigada, Bunny. Obrigada, Lua. Ótimo. Então, a terceira parte, gente, vai ser a conclusão. E aqui a gente já emenda ali junto com a chamada para ação, que é o que eu recomendo que vocês façam todo... não vou colocar 100%, porque vocês podem ver um final de alguma outra forma, né? Então, eu vou fazer um final inspirador, eu vou fazer um final que eu faço uma pergunta para a pessoa me responder, mas eu recomendo que, assim, sempre que possível, tá? Na maioria das vezes, faça uma chamada para ação. A chamada para ação é quando você já contou toda a história, você já disse do que se trata e no finalzinho você chama a pessoa para fazer alguma coisa. Então você pode pedir para ela enviar uma DM para você pode pedir para ela clicar no link da tua bio, você pode pedir para ela assinar o teu OnlyFans, você pode pedir para ela ir para alguma outra plataforma que você queira que ela vá. Enfim, no finalzinho é legal que sempre tenha que essa conclusão seja também uma chamada para ação, tá? Vocês podem concluir essa história com uma chamada para ação. Então, gente, essa história, ela sempre vai ter um começo, um meio e um fim, tá? O começo vai ser uma introdução para a pessoa, né, saber do que se trata. O meio vai ser um desafio, um obstáculo e, no final, uma conclusão com uma chamada para ação. Agora, para isso ficar mais claro, eu vou dar um exemplo para vocês dentro da linguagem do nosso trabalho mesmo, tá? Eu gosto muito de usar esse exemplo até na minha mentoria. Gente, para quem não sabe, eu tenho uma mentoria sobre storytelling, que é o Ultimodel Pro, que é assim 6 horas de mentoria comigo. Normalmente é no sábado até, porque é um sábado o dia inteiro. E lá a gente se aprofunda muito no storytelling. Aqui eu não tô me aprofundando muito, porque ele é bem complexo, né? Bastante coisa. Então eu trouxe assim de uma maneira mais simples, mais fácil possível para vocês entenderem, tá? Então eu não tô me aprofundando tanto, até para não confundir muito, porque né, nós temos pouco tempo aqui. Então eu tô pegando os pontos mais importantes do storytelling e passando para vocês, tá?
Então, lembrando que uma história sempre deve ter 3 partes, tá, gente? Quando vocês estiverem escrevendo uma história, querendo vender o conteúdo de vocês através, né, do storytelling, e vocês ficarem, nossa, tá faltando alguma coisa, é 3 partes, sempre conte. Tem 3 partes aqui? Eu tenho um início, um meio e um fim? Legal, tá certo. Não tenho, eu só contei que eu fiz um ensaio e já tô ali fazendo uma chamada para ação? Tá errado. Tá? Ah, eu só contei uma história, mas eu não fiz uma chamada para ação, eu não falei no desafio? Tá errado também. Tem que ter isso aqui, senão não é o storytelling, tá? Oi, Cat, bom dia. Certo? Então, assim, gente, primeiro eu vou explicar para vocês, aplicando isso, dando um exemplo dentro do nosso mercado, tá? E depois eu vou explicar para vocês como, então, aplicar o storytelling através do feed, através de Reels, através dos stories. Certo? Combinado? Até aqui, gente, alguma dúvida? Ficou confuso? Deu para entender tudo certinho que eu expliquei até aqui? Me deem um ok pra gente continuar. Tá dando para entender tudo certinho? Eu sei que o storytelling, às vezes, num primeiro momento, parece que é um monte de coisa arada, né? Nossa, que confuso. Mas vocês vão ver que depois dos primeiros storytellings que vocês fizerem, vai que vai. Vocês vão pegando o jeito e vai ser bem natural. Mas até aqui alguma dúvida, gente? Nenhuma? Ninguém quer me perguntar nada? Tudo certo, Su? Então tá. Bom, então, gente, trazendo isso para um exemplo dentro do nosso trabalho, tá? Então, nós temos que ter aqui, ó, o contexto, tá? Então, pensando no contexto, eu sou uma criadora de conteúdo, eu sou uma modelo e eu vendo as minhas fotos e os meus vídeos, ok? Então, eu preciso de um ensaio, tá? Eu preciso de um ensaio para que eu possa, né, vender e apresentar isso para as pessoas. Mas como que eu vou fazer? Ao invés de eu só chegar lá e falar assim, gente, tem um ensaio novo lá no meu Only, vão lá ver. Ao invés de eu fazer tudo isso, aí eu vou usar o storytelling para que isso seja mais, envolva mais as pessoas, tá, gente? Storytelling é muito legal que ele envolve as pessoas, ele mantém as pessoas entretidas. E é isso que faz a diferença na hora da venda, tá? Minha dúvida é, mistura texto e imagem? Sim, Ana, sim. Tem como fazer separadamente, tá? Tem como você fazer storytelling somente com texto, sem usar imagem. Tem como você fazer storytelling somente usando imagem. Tem como você fazer storytelling somente com vídeo. Mas o que eu recomendo é que você junte tudo, tá? Tudo que você conseguir ali colocar para você contar a tua história melhor, tá? Anotei tudo, muito bom, Lua. O tema de hoje é perfeito, acabei de chegar e já me localizei no tema. Ai, que bom, Bunny, muito bom. Gente, esse tema, vocês vão ver o tanto que vocês vão usar isso no trabalho de vocês. Depois que eu comecei a estudar storytelling, nossa, mudou assim a minha forma de ver o modo de divulgação. Eu fico pensando, nossa, como que eu não sabia disso antes? Por quê? Eu já aplicava alguma coisa de storytelling, mesmo sem nem saber da existência desse termo, mas não da forma correta. Que é a gente ali contar, né? Gente, eu tenho um ensaio novo. Mas e aí, e o restante disso? E o antes? E o depois? Então, né, fazer ali da forma certinha. Então, assim, gente, usando dentro do nosso mercado, né, esse exemplo, nós precisamos aqui de um contexto, tá? Então, o contexto eu sou uma modelo, eu sou uma criadora de conteúdo e eu vou fazer um ensaio ou vou fazer um ensaio para eu vender, certo? Temos esse, né, o conceito, que é um ensaio que eu quero fazer para vender. Legal. Aqui, eu não vou entrar nos detalhes, gente, do ensaio, do planejamento, porque é outro tema, né? Tema para outra live. Aqui estamos falando somente de storytelling, mas partimos do princípio que você já tem um tema, já tá tudo certinho, a tua produção, essa parte já tá tudo ok, tá? Aqui nós estamos pensando em como vender isso, em como comunicar isso para os nossos fãs, certo? Oi, Malu! Bom dia! Oi, Jaque! Bom dia! Então, assim, eu fiz um ensaio, eu vou fazer. Como que eu faço para começar a comunicar isso para os meus fãs? Como que eu conto isso para eles, né? Onde vai ser o meu ponto de partida? Então aqui nós podemos fazer assim, porque qual que é a ideia do storytelling, gente? É vocês entregarem fragmentos da história. Então não é para vocês chegarem ali no Instagram de vocês ou em qualquer outra conta e dar detalhes de tudo para as pessoas. Gente, eu fui fazer um ensaio, daí foi assim, 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 e todos os detalhes. E olha as fotos como ficaram, daí você já vai lá e mostra todas as fotos. Não é isso, é você entregar fragmentos. Então, por exemplo,
Em cada uma dessas fases, vocês vão envolver as pessoas, tá? Então, na primeira fase, que é ali a parte do contexto, você já pode começar a dar uns spoilerzinhos, fazer as pessoas participarem disso. Então, por exemplo, você pode ir lá no teu story, por exemplo, e contar para as pessoas, falar, gente, nossa, eu assisti uma série na Netflix que fez, assim, nossa, explodir minha cabeça. Nossa, eu quero muito reproduzir esse ensaio, esse ensaio não, eu quero muito reproduzir algumas cenas desse filme, ou eu me identifiquei muito com X personagem. Legal, você vai ali e conta aquilo dali. Aí, as pessoas, você não falou a série ainda. Lembra que eu falei para vocês não chegarem e entregarem tudo de uma vez só? Que isso tem que ser fragmentos, você tem que dar um spoilerzinho. Então aqui as pessoas já vão ficar assim, por exemplo, eu tenho mais acho que é HBO, enfim, eu tenho 2 negócios de assinatura, mas o que eu uso mesmo, o que eu mais curto é a Netflix. Então, pra mim, que eu assino a Netflix também, eu assisto bastante coisa por lá, se eu vejo uma modelo falando sobre isso, eu já fico pensando assim, falando, nossa, qual série que é, será? Já me dá aquela curiosidade, nossa, qual personagem que ela vai fazer, será? De qual série? Então, você já deixa a pessoa ali esperando o teu próximo story pra você contar qual que é a série. Entenderam qual que é o espírito da coisa? É vocês entregando fragmentos, é vocês, sabe, contando aos pouquinhos para que as pessoas fiquem atentas. Opa, tem ensaio novo? Olha quanta informação que eu já entreguei aqui, né? Eu tô falando que tem um ensaio novo, eu tô falando que eu tô super inspirada, tô falando que eu tô apaixonada por uma série, por um filme, por um personagem que eu quero reproduzir. Olha que legal, a pessoa já vai ficando atenta. É legal. Então, eu já entreguei isso aí pra ela, eu já falei isso pra ela. Aí, num outro story, eu posso falar, por exemplo, nossa, essa série, esse trabalho que eu fiz, ou que eu tô fazendo, ou que eu vou fazer, enfim, né? Aí vocês vão ver ali em que pé que tá o planejamento de vocês. Mas o fato é que essa série, ou esse personagem, fez eu ver o meu trabalho de uma maneira totalmente diferente. Eu nunca tinha me visto assim. Mais uma coisa, a pessoa vai de volta pensar, nossa, mas o que aconteceu? Por que ela se viu diferente? E depois eu posso desenrolar isso, né? Depois eu posso colocar, eu me identifiquei muito com X personagem, por conta disso e disso. Isso foi diferente, foi uma coisa bem pontual no meu trabalho, porque eu me arrisquei, eu nunca tinha feito nenhum trabalho nesse sentido antes, então eu me arrisquei fazendo, aí os seus seguidores vão ficar lá de volta, nossa, mas o que é isso, sabe? O que ela fez de diferente? Então podemos esperar algo diferente. Olha o quanto que vocês já entregaram aqui, e mesmo assim sem entregar muita coisa. E é essa que é a arte do storytelling, sabe? É vocês pegarem fragmentos, as coisas e entregando aos pouquinhos. Então aqui nós já temos ali o nosso contexto, né, que é nosso primeiro pilar. Então eu já contei que eu vou fazer um ensaio, eu já contei que esse ensaio é inspirado numa série da Netflix. Legal. Agora aqui nós vamos para o nosso segundo pilar, tá, gente? Lembrando que eu tinha passado já os 3 para vocês, agora eu tô explicando cada um na prática, tá? Digamos que dá pra gente usar aqui, eu gosto sempre de usar alguma coisa que tá em alta, a Barbie, né? O filme da Barbie que tá super em alta agora. Então, digamos que a série, né, que eu assisti, apesar que não tá na Netflix ainda, né? Mas, né, a série que eu assisti, digamos que é a Barbie, ou a Wandinha, ou enfim, a série que vocês quiserem. Agora, nós vamos pra segunda parte. E aqui, lembra que eu falei que tem que ter um desafio, tem que ter uma complicação, tem que ter ali alguma coisa que, enfim, que deu errado, que você teve que superar. Então aqui, no comecinho, né, quando eu falei ali, eu estava explicando o contexto, quando eu estava explicando o contexto, eu dei alguns spoilerzinhos, então eu falei, nossa, eu tô me vendo de uma forma diferente, eu tô vendo o meu trabalho de uma forma diferente, eu me arrisquei como eu nunca havia me arriscado antes. Então, isso ali mantém a pessoa super antenada ali, nossa, mas o que ela fez é tão diferente? E aqui, quando nós vemos para a segunda parte, que é a parte do desafio, aí eu posso desenrolar um pouquinho mais. Então, por exemplo, nossa, eu sempre fui extremamente tímida, eu nunca consegui posar para uma outra pessoa, e nossa, eu fiz esse ensaio, eu posei para X fotógrafo e foi de tal forma, enfim, você vai contar ali o que deu errado, ou não necessariamente errado, mas o que foi desafiador para você. Ou ao contrário, eu, a vida toda, sempre posei para fotógrafos, eu nunca me fotografei, sempre que eu tentava me fotografar, eu não gostava, eu achava que ficava limitado ali a questão de ângulos, e eu não sabia, e nossa, eu me arrisquei fazendo isso, pode ser uma coisa assim também.
As coisas que aconteceram comigo, por exemplo, né, nos meus ensaios que eu contei lá no ensaio do SG, que deu tudo errado, tudo, desde o ambiente que eu ia fotografar, a minha roupa, o meu cabelo, a minha maquiagem, tudo que vocês imaginam que podia dar errado, deu errado nesse dia. Até eu caí, gente. Eu tava assim, bem nas últimas fotos, que o ensaio do SG se termina nua, né, eu lá peladona, e me desequilibrei, tava em cima de um sofá, caí em cima de um monte de pedra, assim, não me machuquei, deu tudo certo, só fiquei preocupada, né, que eu tava com unha postiça, ai meu Deus, quebrou minha unha, mas tinha dado tudo certo. Então é uma coisa que é legal contar. Por quê? Porque a pessoa vai lá e vai ver só o resultado final, sendo que olha quanta coisa que rolou nos bastidores. Tem foto, essa foto aí eu caindo ou fazendo alguma outra coisa, ou foto ali dos bastidores mesmo, então inclui isso. E as pessoas querem saber mais disso, né? Não é todo mundo que quer somente ver lá o resultado final. Outras situações que aconteceram comigo também, que como eu disse no momento não era nada engraçado, mas né, hoje contando eu acho, sempre conto isso também quando eu conto essa história de você ter ali perrengues acontecendo no meio do caminho, porque as pessoas se identificam com isso, né? Então, nossa, olha que legal, não é só comigo, não sou só eu que me ferro com isso, é normal, isso acontece na vida de todo mundo. Então, quando você se coloca nessa posição, quando você não tem vergonha de falar, gente, no dia do meu ensaio lá do SG deu tudo errado, sabe? Minha roupa tava errada, eu tive corte químico, eu caí, o ambiente que eu tinha pensado em usar não deu certo, eu não tava me sentindo bem, mas eu fui lá e fiz. Então isso pode ser inspirador para outras pessoas. Pode ser atraente para homens, né? A maioria dos homens que assinam nosso conteúdo, pelo menos o meu, tem mulheres que assinam, mas a maioria é homem, pode ver dessa forma também, falar, nossa, sabe, eu quero ver os bastidores. Como que foi antes desse ensaio? Como que foi depois desse ensaio? Então é dessa forma que você vai ali envolvendo as pessoas nisso também. Já contei pra vocês também a história da vez que eu fui fazer um ensaio e eu infelizmente, até hoje, tem um monte de celulite. E eu lá com a minha perna cheia de celulite, eu com vergonha, falei, meu Deus, que vergonha, com essa perna cheia de celulite. E daí eu peguei um esfoliante de hortelã, que tava assim no banheiro, e comecei a esfoliar a minha perna, e legal, falei, pra dar uma disfarçadinha, né, e tal. Gente, eu fiz o ensaio inteiro com frescor na bunda, sério, parecia que tinha alguém assoprando minha bunda enquanto eu fazia o ensaio. E foi um incômodo pra mim, sabe, foi totalmente incômodo, assim. Só que foi uma coisa que rolou e é uma coisa que eu conto isso até hoje, sabe? Quando eu vendi esse ensaio, eu contei essa história, sabe? Eu contei isso para as pessoas. Por quê? Porque eu estou mostrando a minha vulnerabilidade, eu estou mostrando que é vida real aqui também, que também acontecem coisas, né, que não são tão legais, ou acontecem coisas engraçadas, ou enfim. Então aqui no desafio, vocês vão contar... bombom de menta. Aqui vocês vão contar como que foi ali, sabe? O que teve no meio do caminho. Nossa, eu tive que sair da minha cidade para ir para uma outra. No dia do meu ensaio aconteceu X coisa, sabe? O que é uma coisa que foi inusitada, que foi engraçada, que foi desafiadora para você? Isso tem que ter no meio da tua história, tá? E por fim, tá, gente, chegando aqui no finalzinho do nosso storytelling, é a conclusão. Então aqui eu contei tudo já, né? Já contei lá usando o mesmo exemplo. Então, gente, eu assisti uma série na Netflix, ou fui no cinema ver a Barbie, enfim. E eu me identifiquei muito com o personagem. E daí você, né, continua. E foi muito desafiador pra mim, porque eu nunca tinha feito nada assim antes, nunca tinha me imaginado fazendo esse tipo de trabalho. E nossa, como eu tô entusiasmada com isso, eu tô surpresa, porque eu não esperava que ia ficar tão foda, que ia ficar tão bom. Então você conta tudo isso pra no final, aí sim, ao invés de você só falar, gente, eu fiz um ensaio novo, tá lá no meu OnlyFans, vamos lá ver. Não, você conta tudo isso, você aplica o storytelling, pra daí no final falar pra pessoa, querem ver o resultado do ensaio? Querem ver o making of inteiro? Então, legal. Então, agora sim eu vou indicar o meu link. Agora eu vou pedir para clicar no link da bio. Vou pedir para clicar no link que está nos stories. Agora eu vou pedir para enviar uma DM. Entenderam como que aplica, então, gente, o storytelling no trabalho de vocês para divulgar? Aqui eu usei um exemplo de um ensaio, mas como eu disse, vocês podem usar o storytelling para vender qualquer coisa, tá? Entendido até aqui, gente, pra gente ir para a última parte? Oi, Nana! Pior que eu sempre pego muito no ponto de celulite e estria. Ai, gente, só pra vocês terem ideia, eu tenho uma história de amor e ódio com a minha celulite, gente. Porque assim, eu passei boa parte da minha vida sem saber que eu tinha celulite. Assim, juro. Era uma coisa que eu não sei, ou eu não tinha, ou eu não sabia que eu tinha, não sei. Eu sei que não me incomodava, não era uma coisa, sabe? Sempre usei shortinho curtinho, vestidinho, nunca me incomodou.
Aí uma vez eu fiz um ensaio profissional e uma amiga olhou pra mim, olhou assim pra foto, ela falou assim, nossa, que bonita que tuas pernas, teu corpo tá e tal. Daí lá, ensaio profissional é tão bom, né, que daí tem edição e fica assim. Aí a gente vai ver no espelho e, nossa, tá tudo horrível. Ela falou assim pra mim, gente, ela plantou uma porra de uma semente na minha cabeça. Porque daí eu cheguei em casa, eu fui olhar minha bunda, minha perna no espelho e eu realmente tinha muita celulite, eu fiquei chocada. Porque antes dela me mostrar, eu não tinha visto, sei lá, se eu achava que eu não tinha, se eu tinha não me incomodava, não sei. E desde então fiquei complexada com isso, só que daí eu fiquei tanto tempo complexada que eu passei a gostar. Olha como que é as coisas, gente. E hoje a minha celulite, eu tenho uma celulite tão grande que ela tem até nome, gente, é Ramona. Sim, a minha celulite se chama Ramona, porque eu vi que ela não vai embora, então eu falei, ok, Ramona, vamos conviver juntas que vai ser mais suave. Mas gente, real. Então, assim, eu meio que desisti, porque nunca foi um negócio, né, que me importou, e daí quando eu vi ali eu tava toda complexada. E qual a duração do storytelling? Um dia de story? Tá, já vou explicar sobre isso, Ana. Ramona. A minha Ramona. Amo. Oi, Marina. Gente, nenhuma dúvida então até aqui. Vocês entenderam como aplicar, né? Tenho nome com as olheiras. A gente sempre tem, né, gente? Mulher bonita é uma coisa de louco, né, gente? Não adianta. Sempre vai ter uma coisinha ali que a gente que não vai. Né? Bom, se tiverem alguma dúvida, gente, sobre o que eu falei, só me deixar aqui, tá? Agora vamos então para a última parte. Então, no comecinho, vocês entenderam o que é o storytelling. Depois, como criar como funciona a estrutura do storytelling. Aí eu expliquei detalhadamente, né, os 3 passos dessa estrutura. E agora, como então vocês podem aplicar esse storytelling? Que entra aqui na pergunta que a Ana fez, né, qual que é a duração. Então, assim, o storytelling, como eu disse, ele pode ser aplicado em absolutamente tudo. Então, eu posso usar texto, usar fotos, eu posso usar vídeos, eu posso fazer pelo feed, eu posso fazer pelos stories, eu posso fazer pelo... Oi, travou. Voltei. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo? Obrigada, meninas. Então, assim, o storytelling, ele pode ser aplicado em absolutamente tudo. Num texto, num blog, no feed, nos stories, reels, numa live, em tudo que vocês quiserem aplicar o storytelling é possível, certo? Agora, quanto à questão ali da duração. Então, assim, no feed, eu vou explicar, acho que vai ser mais fácil explicar ao invés da duração, como que vocês podem fazer storytelling, aplicar, né, o storytelling em cada uma dessas situações, tá? Então, começando pelo feed. No feed, vocês podem ou postar uma foto única, então, por exemplo, deixa eu ver uma coisa. É que um ensaio eu consigo desenrolar mais, mas deixa eu pensar, me ajudem, gente, a pensar numa coisa, num tema, numa foto, numa história, que não tenha muito ali o que tirar. Ai, gente, não sei, deixa eu pensar. Já sei, eu vou participar de um podcast, tá? Fui convidada para participar novamente do Prosa Guiada com a Amy White, fui convidada e ok. Então eu quero fazer um storytelling com base nisso, posso? Quero divulgar isso usando storytelling, posso? Com certeza. Então como seria? Primeiro, você vai pegar uma foto da capa, né? Então lá vai ter o banner, né, que a Amy vai divulgar lá no Prosa Guiada da minha participação no podcast, certo? Então eu vou pegar essa capa, contando que eu vou divulgar que eu ainda vou, tá, gente? Porque depois que eu fui e tudo mais, aí eu vou ter bastante conteúdo, eu posso criar um outro storytelling, tá? Então aqui vamos pensar na divulgação. Então aqui dá pra gente fazer uma foto, que seria esse banner, né, da minha, ou da presença de vocês, né, da confirmação de vocês lá no podcast. E daí vocês podem discorrer o storytelling através de texto, que vai ser na legenda. Então ali na legenda vocês vão seguir essa estrutura aqui. Vai ter um contexto. Então, oi gente, eu tô muito feliz que eu fui convidada para participar do podcast da Amy. Nossa, eu acompanho há muito tempo, eu sou muito fã dela, vai ser incrível para mim estar lá. Pronto, você já deu um contexto.
Desafio. Nossa, eu tô super tímida porque é a primeira vez que eu vou participar de um podcast e isso vai ser bem desafiador pra mim, mas nossa, eu vou amar ver vocês lá, vão lá me dar esse apoio, que vai ser muito legal vocês saberem um pouquinho da minha história, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. E então a conclusão, lembra da chamada para ação que eu falei para vocês? Então, gente, eu espero vocês lá, cliquem no link da bio ou então siga, daí você pode marcar, né, lá o Prosa Guiada. Então, aqui é literalmente vocês aplicando storytelling através de uma foto no feed e usando a legenda. Então, aqui o nosso storytelling, ele praticamente ficou 100% no texto. Entendido? Tá, Bani, deixa só eu concluir essa parte para eu não me perder no raciocínio e eu já te respondo, tá? Inclusive, gente, se vocês tiverem perguntas para me fazer, pode deixar aqui no chat que já eu leio, tá? Que nós estamos chegando quase no final da live já. Então aqui em texto e através do feed deu para entender, né, gente? Então aqui eu fiz ali o storytelling através, né, do feed usando uma foto. Agora, o meu storytelling preferido, que ainda é no feed, mas é usando o carrossel, né? O carrossel é quando você coloca ali até 10 mídias, até 10 fotos ou vídeo, né, numa postagem. Agora, muda um pouquinho aqui, tá, gente? Então aqui vocês podem fazer de duas formas. Vocês podem tanto repetir o texto dos cards, das fotos, tanto nas fotos quanto na legenda, ou então ali colocar somente fotos e daí toda a legenda, todo o texto na legenda. Entenderam? Então, ou você escreve em cima das fotos e coloca no card carrossel, uma depois da outra, ou então você só coloca as fotos, as mídias e a legenda, o storytelling, você vai desenrolar ali na legenda, certo? Mas qual que é o meu storytelling preferido, que eu acho assim que junta tudo isso? Vocês usarem o feed, aí vocês vão usar o carrossel, então em cada foto vocês vão colocar ali um pedacinho do texto. Como que eu costumo fazer? Primeiro, eu penso no que eu quero dizer. Inclusive, gente, quando vocês saírem daqui, quando terminar a live, cliquem, deixa eu só pensar se eu deixei fixado, mas deixei. Ó, aqui no post da agência, nessa página aqui, tem um storytelling. Vejam, tá fixado, tá? O post fixado é um storytelling. Então, ali tá um exemplo bem claro para vocês de como aplicar isso. E na nossa outra página, que tá aqui, ó, na Nasty Girls, também tem um post fixado lá, tá? Então, deem uma olhadinha só para vocês terem uma ideia, assim, bem clara do que eu tô falando. Então, através do feed, você vai escrever ali a tua história, tá? O que você for vender, o que você quiser divulgar, você escreve. Depois, você vai procurar por fotos, e aqui a gente mistura, eu não lembro quem que tinha perguntado pra mim lá em cima, mas aqui a gente vai misturar imagens e texto, tá? E até vídeo, porque como é ali no carrossel, dá pra adicionar vídeo também, né? Então aqui dá pra incluir vídeo caso você queira. Então, digamos que a gente conseguiu pegar ali a nossa história, e ela não pode ser uma história gigantona, tá, gente? Senão as pessoas não leem. E também tem que facilitar para vocês não deixarem lá cada foto com um monte de escrita. Então, tentem fazer uma coisa assim bem enxuta, tá? Sem ser uma história gigante. Para esse caso, tá? Então, assim, e eu vou pegar ali, então, por exemplo, eu tô contando de um ensaio. Então, o primeiro já pode ser a capa do meu ensaio, vai ser aquela foto que, né, vai chamar atenção. Eu posso ou não escrever alguma coisa nela, tá? Depende. Então, por exemplo, aqui na página da agência, eu acho legal escrever em cima, porque já é meio que o conteúdo que eu crio aqui, né? Aqui todo o conteúdo, 100% do conteúdo que eu posto nessa página aqui, é conteúdo para ajudar outras modelos, então, ok ter um texto ali. Então, isso vai depender do teu estilo. Se você é acostumado a postar só foto, sem nunca colocar nenhuma foto de respiro e nem nada, de repente, bota essa foto ali. Se você vê que enrola de você colocar um texto, uma legenda, enfim, escrever o nome do set, alguma coisa, coloca, tá? É bem opcional. Vocês podem fazer isso, gente, pelo Canva, tá? Eu gosto muito de usar o Canva. Ele é pago, mas tem o gratuito também, então vocês conseguem baixar pelo celular, usar no computador, ele é muito bom, tá? Aí vocês vão lá, gente, tem uma lupinha, é só vocês pesquisarem por post, Instagram, carrossel. Tudo junto assim, tá? Que daí ele já vai dar tudo certinho pra vocês. É só vocês entrarem lá e substituir foto e texto e cor e daí vai que vai, tá? Então aqui, gente, no feed é dessa forma. Então cada foto vai contar um pedacinho da história, lembrando que tem que ter um contexto, tem que ter um desafio no meio e tem que ter a conclusão, tá? Então no meio disso vai ter tudo isso. E em cada foto vocês vão contando ali um pedacinho disso. Então, por exemplo,
O meu ensaio que eu fiz lá pro SG, que eu comentei com vocês que deu tudo errado, que eu caí e tudo mais. Eu poderia colocar isso. Então, eu poderia colocar lá a foto, já a capa, né, do meu set sendo comprado. Eu poderia tirar um print lá do SG que disse, né, que foi comprado e tal, que chega uma notificação. Legal, esse vai ser o primeiro. E daí, no decorrer dos outros posts, eu conto tudo. Que eu tinha feito um planejamento com roupa, nananana, e que eu cheguei e deu tudo errado, a locação, a roupa, meu cabelo, que eu caí. E daí, no finalzinho, eu vou ter uma conclusão. Mas, olha que legal, apesar disso tudo, virei SG oficial. Quer ver o ensaio completo? O link tá aqui. Então, assim, no feed, sempre vai ser assim, tá, gente? É importante também que no último card isso esteja reforçado. Então, no último card é a chamada para ação, tá? Ou um final, uma frase, sei lá, motivador, como que fala? Lição de moral, né? Normalmente tem aquelas historiazinhas que daí no final tem uma liçãozinha. Só que daí pro nosso, isso é aplicado também, tá, gente? Só que pro nosso trabalho, eu acho mais interessante a gente fazer chamada para ação, porque, né, estamos fazendo uma divulgação aqui. É uma divulgação mais refinada, digamos assim, com certeza, mas ainda assim é uma divulgação. Então, chegou no finalzinho, faz uma chamada para ação, senão não vai fazer muito sentido, tá? Ok, isso é pelo feed, tá, gente? Lembrando que vocês podem reforçar toda a história através da legenda também, ou então só manter ali nos cards. Tanto faz, tá, gente? Aqui não muda muito. Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, então é totalmente opcional, tá? Certo, agora, como aplicar então o storytelling através dos stories, né? Falamos como aplicar no feed, agora vamos aplicar nos stories. Nos stories, gente, é diferente do feed, né? Que no feed dá para vocês fazerem ali até com 10 cards, né? Com 10 fotos, no caso. Nos stories, eu não recomendo que vocês façam com tanto. Por quê? Qual que é o risco aqui? Da gente ir fazer uma coisa para ajudar e acabar prejudicando. Então, se eu faço um storytelling e eu divido ali em 10 stories, igual eu fiz no feed, né, que eu dividi ali no carrossel entre 10 fotos, se eu tentar fazer isso nos stories, qual que é o risco que a gente pode correr aqui? A pessoa olhar o primeiro story, onde você vai começar a contar, lembra que o primeiro ali é uma introdução? Então você deu a tua introdução, só que depois disso tem mais 10 stories você falando o que a pessoa vai fazer, e pronto, daí você perdeu a tua chance de divulgação. Então aqui, o que eu recomendo? Que vocês usem 3 stories, tá, gente? 3. No primeiro vai ser a introdução, que vocês vão começar a contar, gente, eu fiz um ensaio, vou fazer um ensaio, ou enfim, né, vocês vão contar do jeito de vocês. Uma coisa, gente, que eu gosto muito, funciona muito, eu uso isso, assim, há anos, e sempre funcionou muito pra mim, dar-lhe o contexto, obviamente, né, da pessoa, gente, eu fiz um ensaio, vou fazer, no exemplo que eu vou dar, eu vou fazer um ensaio ainda. E aí você pode pegar, e lembra que eu falei pra vocês que o storytelling é envolver as pessoas, é manter elas entretidas ali com você? Então aqui, o que a gente vai fazer? Entregar fragmentos do que tá rolando. Então, por exemplo, gente, vou fazer um ensaio e eu tô muito em dúvida sobre qual dessas duas produções que eu uso, qual dessas duas lingeries. O que vocês acham? Essa lingerie ou essa lingerie? A preta ou a vermelha? A branca ou a rosa? Qual que vocês preferem? E as pessoas vão votar através da enquete, vão enviar DM, enfim, vão responder você. Então, você já tá entregando ali fragmentos, você já tá dizendo, eu vou fazer um ensaio e eu vou usar essa roupa. Então, a pessoa já começa a se envolver com isso. No segundo story, mesma coisa. No segundo vai ser, lembra que eu tinha falado antes? Ali vocês vão ter que ver o que rolou, teve alguma coisa muito desafiador pra mim fazer isso aqui, mas eu fui lá e fiz. Então, no segundo story tem que ter isso, tá, gente? E olha que legal. Ai, travou essa merda, gente, de novo. Oi, Anila. Oi, Thiago. Oi, Vivi. Gente, voltou. Deu uma travada aqui. Voltou? Obrigada, Dara. Então, aqui nos stories, gente, diferente do feed, eu recomendo que não tenha muito, tá? Então, assim, 3, no máximo 4, tá? Mas o ideal é 3. Então, no primeiro, o contexto. Gente, eu vou fazer um ensaio, nananã. Enfim, né? Já expliquei essa parte. No meio, vocês vão contar ali alguma coisa. Nossa, gente, eu tô muito nervosa. Vai ser muito desafiador pra mim. Eu nunca fiz isso antes. Enfim, nossa, eu fiz uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Enfim, deixa a pessoa ali curiosa. E no final, aí sim, ó, gente, o meu ensaio completo tá aqui, vem ver o que rolou. Vocês vão se surpreender porque eu nunca tinha feito nada assim antes. Enfim, tá, gente? Aqui eu tô dando exemplos, mas, né, vocês vão ali contar exatamente o que aconteceu, tá? Então, nos stories sempre vai ser assim. E o legal disso, gente, é que
Quando você tá ali fazendo uma introdução, igual eu falei, por exemplo, a ideia de vocês pedirem opinião, gente, qual que eu uso? Eu uso essa lingerie ou eu uso essa lingerie? O que vocês preferem? A pessoa, ela se sente parte. Então, quando você coloca o teu ensaio para venda, a pessoa fica assim, ah, olha lá, vou comprar o ensaio da Doce, porque fui eu que ajudei ela a escolher essa lingerie. Nossa, ela tá usando a lingerie que eu escolhi, quero ver o ensaio completo para ver como foi. A pessoa, ela se sente parte do processo, né? Você não tá excluindo ela e, ó, gente, fiz um ensaio, comprem. Não, vocês participaram disso tudo. Então, olha que legal agora vocês virem apoiar, tá? A questão ali do desafio, eu já tinha falado antes, mas mesma coisa, a pessoa vê que, sabe, você é gente como a gente, né? Vê, ah, que legal. Não que é legal, né, que você teve ali um perrengue, mas assim, ó, como acontece isso com todo mundo, né? Porque muitas vezes as pessoas veem o nosso resultado final na internet e pensam, ai, mas ó lá, é fácil. Olha lá, ó, é bonita, é rica, tem roupa, mas sendo que não, sabe? Tem várias coisas que eu estou fazendo para melhorar esse trabalho. Então, quando você mostra os bastidores, isso acaba atraindo as pessoas. Isso aproxima muito, isso conecta mais. Então, por isso que é legal falar também. E, né, terminando ali a conclusão nos stories, o último sempre vai ser essa chamada. Aí, gente, aqui poderia ter um quarto story, aí o quarto vai ser com o link, por exemplo, tá? Ou, de repente, um vídeo de chamada mesmo, né, mostrando ali, divulgando. Então, assim, eu recomendo que vocês não passem de 4 stories, no máximo, senão acontece aquilo que eu falei, né, pra ser uma coisa que era pra dar muito bom, e daí vai dar muito ruim, porque a pessoa não vai ter paciência e nem vai ver que você tá vendendo alguma coisa. Então, cuidado pra não pesar a mão nos stories, tá? E por fim, gente, como então vender por DM e como vender pelo Reels usando Storytelling. Mesma lógica, tá? Não vou repetir toda a estrutura porque é a mesma. Só que, qual que é a diferença? Para você vender por DM, você sempre a tua chamada para ação vai ser essa. Então, eu vou postar um storytelling no feed, manda a pessoa chamar você na DM. Vou postar um story, manda a pessoa chamar você no inbox. Por quê? Ali você vai ter uma chance maior de fazer uma venda direta com ela. Então você vai ter mais chance de explicar sobre o teu trabalho, você sentir ali como que a pessoa usar a mesma linguagem que ela, que é a linguagem de espelhamento, para conversar com ela. Isso vai fazer vocês se conectarem mais e, consequentemente, ela vai querer ir lá ver o ensaio de vocês ou assinar alguma conta. Então, a venda por DM é basicamente essa, tá, gente? É vocês aplicarem o storytelling em outros lugares e indicar para DM. Agora, pelo Reels, eu acho bem interessante também, gente, só que aqui, como no Reels, assim, existem formas diferentes de fazer isso, né? Vocês podem fazer através de um vídeo, através de várias fotos, né? Como se fosse um slide e tudo mais. Só que, qual que é a diferença? No Reels, a única coisa que vocês têm que ficar atentas é que vocês vão contar a história toda, tá, gente? Lembrando que essa história não precisa ser falando, tá? Pode ser como é um vídeo, né? Pensando aqui em Reels, pode ser... Vocês já viram aqueles vídeos de pessoas que gravam a rotina delas? Eu acordei, tomei isso de café da manhã, daí eu fui pra academia, daí eu voltei e fui fazer sei lá o quê. Já viram vídeos assim, né? É basicamente isso. Esse é um storytelling. Então vocês vão pegar ali vários pedacinhos lá do making of, do ensaio de vocês e tudo mais, alguma foto pronta, enfim. Vão juntar tudo isso e aqui tá o pulo do gato. No finalzinho, quando estiver terminando o Reels, ao invés de vocês só terminarem, né, com um vídeo sem falar nada, no final vai ter uma chamada para ação em texto. Então ali vocês colocam, envie uma DM para saber mais, ensaio já está disponível, link na bio, enfim, vocês vão colocar alguma chamada. Certo? Deixa eu ver, gente, se eu faço anotação, eu deixo os tópicos aqui, e daí eu começo a falar e eu esqueço. Só ver se eu não esqueci de falar nada. Que bom que eu anotei. Já falei, né, disso, de vocês usarem texto, foto e vídeo para, né, aplicar ali o storytelling, mas, gente, sempre que possível, usem imagens, tá? Vai ajudar muito, muito, muito as pessoas conseguirem visualizar melhor o que você quer dizer. Então, sempre que possível, adicione imagens, tá? Imagem, texto, que isso vai ajudar demais. Certo? E aí, gente? Me contem, o que vocês acharam? Deu para entender tudo certinho, o tema de hoje? Vão conseguir aplicar? Me contem, antes de eu fechar a live. Eu tenho uma dúvida meio fora do tema. Eu ando fazendo muito drop gringo BR. Acho que tô focando pouco no conteúdo e minhas vendas despencaram.
Bunny, ó, aqui, primeira coisa, antes de você pensar em divulgação, não que você deva parar de fazer, continua, tá? Mas assim, alguns pontos aqui. Antes de você pensar em focar tanto em divulgação, você precisa dar um passinho para trás e ver como que tá as suas redes, as suas contas, tá? Então, eu tô produzindo conteúdo todos os dias? Ou, se eu não tô produzindo todo dia, mas eu tenho pelo menos esse conteúdo programado, quando as pessoas entram no meu Instagram, quando elas entram no meu Only ou na plataforma que você vende, tem conteúdo novo para elas? Eu tenho já um cronograma para seguir, para postar isso? Por quê? Se você foca muito em divulgação e pouco na produção de conteúdo e relacionamento com fã e toda essa parte, quando essas pessoas chegam, elas não vão achar o teu perfil interessante, ou podem achar interessante, mas elas podem pensar assim, mas tem pouca foto, vou esperar ela botar mais foto, daí quando ela botar mais foto, daí vai valer a pena para mim ir lá e pagar uma assinatura, por exemplo, tá? Então essa é uma questão, pode ser isso. E outra coisa também, Bunny, que pode ser também, de você, por exemplo, nossa gente, isso é muito comum, acho que toda mentoria que eu dou, quase toda modelo peca nisso, que é, um fã entrou lá na tua conta, tá, pra ver o teu conteúdo, selecionou a tua conta, ele quer ver você, ele não quer ver outras modelos. Daí quando ele entra no teu Twitter, quando ele entra no teu OnlyFans, quando ele entra nos teus stories, tem muita modelo sendo postada, muito, você tá lá fazendo um monte de drop, dando um monte de RT, e daí a pessoa fica assim, tá, mas quem que é você? Eu quero ver o teu conteúdo, eu não tô aqui pra ficar vendo divulgação de outros modelos. Então, aqui, Bunny, o que eu recomendo? Que você dê um passinho pra trás, tente olhar de fora o teu trabalho e veja de forma geral se é uma dessas coisas que podem estar acontecendo com você. Porque para tuas vendas, você tá fazendo bastante divulgação, troca, né, de divulgação e tuas vendas despencarem, muito provavelmente é um desses dois motivos, tá? Aí eu mudei todo o rolê das minhas redes, apaguei as mídias explícitas e praticamente estou reinventando meus conteúdos. A dúvida foi um tiro no pé? Ó, pode até ter sido, tá, Bunny? Mas eu sempre vejo os nossos erros como um aprendizado. Então, que bom que você já viu como que funciona agora. Então, a partir de agora é só ajustar. Às vezes a gente tem que errar mesmo, as coisas têm que dar meio errado pra gente aprender a fazer da forma certa. Então, eu nunca me lamento, sabe, quando alguma coisa não sai bem como eu queria, porque eu penso, ok, então agora, a partir daqui, com isso aqui eu não erro mais. Ótimo, obrigada, Malu. Eu amei, vou tentar essa semana. Isso, gente, coloca em prática e depois vocês me contem como que foi, se vocês conseguiram, o resultado que vocês tiveram. Amei o tema. Obrigada, Sweet. Muito bom. Obrigada, Ana. Caramba, quanto conhecimento. Irei colocar em prática já. Obrigada, Doce. Obrigada a você, Su, pela presença. Depois me conta, tá, como que foi. Estou querendo começar nesse rolê agora, porém tenho muitas dúvidas sobre achar o meu nicho, encontrar outras pessoas que têm o mesmo nicho que o meu. Tô perdida. Oi, Jaque, tenho uma ótima notícia para você. Ó, na segunda-feira passada começou a Jornada Nast Model. A Jornada Nast Model é uma preparação para os modelos entrarem para a agência. Nós estamos com as inscrições abertas nesse momento, inclusive. Quanto à questão do teu nicho, na segunda-feira, que foi quando começou a jornada, eu fiz uma live inteira sobre isso. Então eu recomendo muito que você assista. Porém, ela vai ficar salva até sexta-feira. Sexta-feira eu vou deletar aqui do perfil, então aproveita para assistir, tá? Saindo daqui eu vou repostar as lives nos stories para ficar mais fácil para vocês se encontrarem, mas são as últimas lives do perfil, tá? Agora, quanto você encontrar outras pessoas que têm o mesmo nicho que você, depois que você definiu o teu nicho, a Nast é perfeita para isso, gente. Essa é uma das coisas mais valiosas que nós temos na agência, inclusive. Então aqui nós temos um grupo de modelos que tem todo estilo de trabalho que vocês possam imaginar. Então tem meninas que são mais com foco no sensual, tem outras que focam mais em cosplay, tem outras que são mais de fazer live, enfim, cada uma tem ali um estilo. Então, quando você entra na Nast, é uma troca muito grande. Você tá convivendo e aprendendo com pessoas que, de repente, também estão começando, com gente como eu, que tá aí no rolê há quase 10 anos, com gente que começou já tem um tempinho e já aplicou tudo e já tá mais bem encaminhada. Então, é muito legal conviver com vários, né, tipos de modelo, porque assim você consegue ver, que legal, nossa, já passei por isso, putz, tá acontecendo isso aqui, eu não faço ideia o que fazer, alguém aqui passou por isso também. Então, é uma troca muito grande. Então, Jaque, o que eu recomendo? Que você assista as lives da jornada que ainda estão salvas,
tá? No primeiro dia eu falei sobre nicho, no segundo dia sobre divulgação, no terceiro dia sobre vendas, então tá bem completinho mesmo. E vem pra Nath também, inclusive, gente, nós estamos com as inscrições abertas agora, tá? Nós abrimos poucas vezes por ano, então quem aí quer ser uma modelo da Nath, ter acesso a toda a nossa estrutura, tudo que vocês veem é só assim uma palhinha do que tem na agência, né? Aqui nós temos mentoria toda semana, então são até 2 horas. Travou de novo, gente. São 2 horas de mentoria bem completinho, tem curso, grupo de troca de divulgação, grupo de networking, concurso, eventos, enfim. Tá, meninas? Venham participar que eu tenho certeza que vai dar um bom norte para vocês, um bom direcionamento. Doce, mais uma live maravilhosa. Faz uma live sobre Telegram e organização? Com certeza, Marina. Vou até anotar aqui. Eu anoto, gente, porque eu sou cabeçuda. Se eu não anoto, eu esqueço. Telegram e organização? Organização. Acho que na outra semana eu já trago essa live, tá, Marina? Eu me encontrei aqui na Nath, Sul, linda. Melhor coisa, estar rodeada de meninas que também trabalham com isso. Nossa, é a melhor coisa, gente. Quando eu cheguei nesse mercado, eu tava sozinha. Eu não tinha ninguém, gente, ninguém. Todas as amigas que eu tenho hoje são desse rolê, que eu conheci nesse rolê, mas eu não conhecia ninguém. Foi bem difícil. Exato, mas eu sempre subo meus posts. Sinto que não tô falando tanto com eles. Semanas... Só pra falar com eles, deixei programadas as postagens e vendi muito mais, sim. Ai, gente, que saco, tá travando. Mas é isso aí, Bunny, é exatamente isso, tá? É programar post, manter uma frequência, não ficar, sabe, fazendo um monte de troca de divulgação sem ter já esse conteúdo. Dar atenção pros seus fãs, eles vão comprar de você. Quanto mais você der atenção, mais eles vão comprar, tá? Tem gente que fica assim, ai, meu Deus... Mas tem foto pela internet, por que alguém vai assinar o meu conteúdo? Por causa de você, sabe? Por conta dessa conversa, dessa intimidade que a pessoa vai ter com você. Então, é isso aí. Amo as lives de storytelling, aprendo algo novo. Sempre aprendo algo novo. Obrigada, Anny, que bom que você gostou. A meta é ser modelo da Nath, estourando no meio do ano que vem. Juro, acompanhando um monte de modelos da agência e elas são minha maior inspiração. Ai, que legal, Bunny. Entra agora, Bunny, aproveita. Muito obrigada, Doce. Vou me informar como posso fazer parte da Nath. Isso, Jaque, envia uma DM pra mim, manda uma mensagem aqui no privado que eu te explico, tá bom? Ó, meninas, temos recrutadoras aqui, ó, a Malu, recrutadora da Nath. Aliás, vi todo o curso da Doce na Estética, tá incrível. Ai, você viu meu curso lá? Tá muito legal, né, gente? Muito bom. Bom, gente, vou finalizar a live agora, porque eu quero deixá-la salva. Quem perdeu o comecinho, eu recomendo muito que vocês assistam, tá muito boa, tá, gente? A live de hoje, assim, dá pra vocês tirarem muitas dicas. Meninas que participaram desde o comecinho, apliquem, depois vocês me contam, tá? O que vocês acharam. Eu tenho, gente, uma mentoria inteirinha sobre storytelling, são 6 horas de mentoria bem completinha, que é o Ultimodel Pro. Só que nesse momento eu tô com as vagas fechadas, então em breve eu pretendo abrir, assim que eu abrir eu aviso vocês, tá bom? Vale muito a pena, gente, participar, é bem completinha mesmo. E, meninas, lembrando mais uma vez, as inscrições da Nath encerram na sexta-feira agora, então, últimas vagas. Quem quer ser uma Nath Girl oficial, quem quer ser uma modelo da agência, aprender com quem sabe, com quem tá nesse rolê, já tem quase 10 anos, venham pra Nath, que eu tenho certeza que vai ser, assim, o melhor investimento da carreira de vocês. Tá? Venham que eu tô esperando vocês, cliquem no link da bio para se inscrever, nos stories tem link também, ou me chama na DM que eu passo para vocês os detalhes e tiro qualquer dúvida, combinado? Gente, muitíssimo obrigada pela presença, amanhã estarei aqui novamente, esqueci, gente, o tema da live de amanhã, enfim, daqui a pouco eu posto para vocês ali nos stories. Eu acho que amanhã é lançamento, não tenho certeza, mas enfim, daqui a pouco eu posto para vocês nos stories. Quinta-feira tem live especial com a doutora Mayara Cabral, que é uma doutora especialista em cirurgia íntima. Então, quem aí já pensou em deixar a pepeca mais bonita ainda, venham participar da live que a gente vai falar sobre isso. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia, muitos beijos e vejo vocês amanhã às 11 horas. Beijos, Malu. Beijos, meninas. Beijos, Su. Beijos, Bunny. Tchau, gente. Fui. Vou deixar a live salva, tá bom? Então, até amanhã às 11. Vou esperar vocês aqui. E se inscrevam na Nath, gente. Corre que estamos fechando. Beijos. Fui.